Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Independente da hora que você está vendo a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Prazer ter vocês aqui conosco mais uma manhã, começando mais uma semana. Segunda-feira, nós chegando aqui, gente. Segundou. Hoje, dia 12 de setembro. Caramba, hein? Tá passando rápido demais. 12 de setembro, a gente aqui com o nosso PS em 7. Caraca. Papo superado em 7 minutos. Estamos indo para nossa semana 21 do PS em 7, com a nossa série Nunca Desista, que é uma série onde a gente traz aqui exemplos de inspiração, exemplos de pessoas que lutaram, acreditaram e nunca desistiram. Exatamente, nós estamos contando pessoas que começaram aí do mesmo jeito que a gente começa a vida. Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, cheguem, fique à vontade, gratidão. Vamos começar aqui agora, então, falando de um cara que a gente gosta muito, se inspira muito, né, amor? Demais, um dos demais, nossos players de inspiração. Uhum. Grande Flávio Augusto, né? Bilionário, cara que já foi dono de time de futebol nos Estados Unidos, dono da Wise Up, um monstro. Hoje mora no exterior. Fantástico, fantástico. E que ensina muita gente, inclusive, hoje, né? É professor de muita gente. Foda. É Flávio Augusto, gente. Vamos falar dele agora do zero ao bilhão. Flávio Augusto, para Flávio Augusto da Silva, o sucesso é uma ciência exata que está à disposição de todos e que, se aplicada, levará ao caminho desejado. Flávio morava na periferia do Rio de Janeiro, quase se tornou oficial da Marinha, passando 2 anos no Colégio Naval. Iniciou o estudo em ciência da computação, até que conheceu a Luciana, sua esposa até hoje, tá bom? Como a família era muito pobre, ele procurou um emprego para poder ir ao cinema, passear e pagar as contas. Olha só, até que arranjou um emprego como vendedor em uma escola de idiomas. O trabalho consistia em prospectar novos clientes para a escola. Assim como a grande maioria dos brasileiros, ele passava mais de 15% do seu dia dentro de um ônibus. Ele era muito pobre. Eram 2 horas para ir ao trabalho e mais 2 horas para voltar. O trabalho também não era fácil. Nem salário fixo ele possuía, apenas comissão. E o que iniciou apenas com o meio para pagar as contas acabou se tornando uma inspiração para o empreendedorismo. Embora gostasse da área da tecnologia, que era o curso que ele fazia, ele se apaixonou pelas relações humanas, lidar com o ser humano, né? E também pelo produto de línguas. Embora sequer ele falasse inglês. Rapidamente cresceu na empresa, chegando ao cargo de diretor apenas aos 21 anos. Cara determinado, hein? Obstinado. Aos 23 anos, ele já estava em uma posição confortável e ganhava um bom salário. No entanto, ele percebeu que o Brasil estava mudando. Empresas estrangeiras chegando ao país e o idioma inglês estava se tornando cada vez mais necessário. Começou a ver uma oportunidade. Porque ele achava que ia demorar muito, mas as escolas eram cursos de 6 anos, né? Que aí você tinha que demorar muito para aprender. Pois poucos tinham dinheiro, tempo e principalmente tempo para poder estudar o idioma à disposição. Além disso, as empresas também não esperariam todo esse tempo, né? 6 anos para alguém estar aprendendo a falar o idioma. Daí surgiu a ideia do produto, uma escola de inglês voltada para o público adulto com aprendizagem rápida. Em vez de 6 anos de duração, era de 18 meses, 1 ano e meio. E foco no mercado de trabalho. Com a ideia do produto bem formatado, ele pediu demissão e foi colocar em prática o seu projeto. Gente, aí ele fez o seguinte, ele pegou 20 mil reais do cheque especial. Detalhe que 20 conto naquela época era como se fosse mais de 100 hoje, tá bom? Alugou uma sala, montou a escola Wise Up, que caiu na graça do público, teve uma grande expansão através dos modelos de franquias e posteriormente foi vendida para o grupo Abril Educação por 887 milhões, tornando o Flávio o segundo maior acionista da Abril Educação. Só que aí não parou não, viu? Exatamente. Além disso, o Flávio tem um time de futebol nos Estados Unidos e toca diversos projetos. É o Orlando City, né? E toca diversos projetos como o meusucesso.com, que é uma escola de insights em negócio. É uma escola de empreendedorismo mesmo, né? Com vários cases de sucesso muito foda. Foi considerado em 2014 o 8º entre as personalidades mais admiradas pelos jovens brasileiros a nível global e o 4º entre os brasileiros, segundo uma pesquisa da Companhia de Talentos. O segundo passo, ele diz que para a geração de valor, né, também, que possui
3,3 milhões de seguidores do Facebook, 2,2 milhões de seguidores no Instagram. É muito bom, siga lá. Mais de 333 mil inscritos no YouTube. Para Flávio, o ponto inicial é ter paixão, convicção e determinação. Para empreender é necessário superar muitos nãos. Olha aí, opa! Olha, e comentários depreciativos, né? Ser chamado de louco é algo muito comum. Gente, para quem tá no caminho aí do é empreendedorismo, assim mesmo, quem vai na contramão da galera, é assim, se é diferente é louco e vai ter que ouvir não. Se o Flávio Augusto tá falando que para ser bilionário você tem que ouvir um monte não. Então vai, cara. Então vai, velho, vai. Para de loucura. O segundo passo é ter boas pessoas com qualidades complementares às suas. Para Flávio, o empreendedor precisa ter pessoas melhores do que ele. O foco deve ser nas pessoas e não nas tarefas. Incrível. Caso contrário, a empresa não crescerá, pois dependerá exclusivamente do empreendedor. E não dá, né? Quando for para escalabilizar, tem que ter gente muito foda. Tenha pessoas fora do seu lado. Outro fator importante é ter um favor também. É ter um planejamento estruturado e investir na promoção do produto ou serviço. Desta forma, você entregará algo de qualidade e criará uma identidade forte com esse público. Perfeito. Entre todas as dicas de sucesso, eu acho que a mais importante é procurar ajudar verdadeiramente as pessoas. Mais uma vez, entre todas as dicas de sucesso, a mais importante é procurar ajudar verdadeiramente as pessoas. Você tem que ajudar, cara, entendeu? Isso inclui a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade do seu produto para o seu consumidor. Desenvolver os seus colaboradores e contribuir para o desenvolvimento social. A vontade de fazer a diferença na vida das pessoas é mais importante que o dinheiro, né? Que o dinheiro virá como consequência. Mire no coração e acerte no bolso. Seu propósito não pode ser ganhar dinheiro. Seu propósito tem que ser ajudar de alguma forma, solucionar o problema, resolver o problema das pessoas. O dinheiro, ele vem como consequência da realização de um propósito. E é isso. Palmas para Flávio Augusto, cara. Ele é o cara. Ele é um dos nossos ídolos, com certeza. A gente respeita, admira demais e se inspira, né, vida? Nos podcasts ele fala muito sobre essa questão do ônibus, gente. E a gente que já teve que viver em grandes centros e pegar várias condições para chegar em casa. Ele disse que ele olhava ali, ele determinou, ele falou assim, isso aqui não é o que eu quero para sempre. É o que a gente sempre fala, né? A gente não pode escolher onde vai nascer, mas sim a gente pode determinar onde a gente vai morrer. Então corra atrás dos seus sonhos, comece essa semana com tudo. Se lembre que todo mundo já passou pelos mesmos problemas que você. Aliás, muito piores que os nossos. A gente só tem que agradecer e meter a cara no trabalho, meu filho, que não vai cair nada do céu. Levanta essa bunda daí e vamos embora trabalhar. Desafios são para nos tornar pessoas melhores, para a gente passar de fase. Para você chegar em algum lugar acima do que onde você está hoje, você precisa passar fases. E a única forma de você passar a fase não é estudando. Não. É você passando por esses desafios na pele. Aí você vai melhorar como pessoa, como empreendedor, consequentemente, você vai crescer. E é isso. Mira no coração, gente, que você vai acertar no bolso. Faz seu propósito. Bora ajudar pessoas essa semana? Vamos? Você vê que é bíblico, né? Ajuda o teu próximo, ame o teu próximo. Então vai lá, cara, faz isso, por favor. Você não tá nem conseguindo fazer o que Papai do Céu ensinou. Aí não tem como voltar para você. Boa semana para todos. E esse foi o nosso PS7. Que tem como objetivo transformar a sua vida 1% melhor todos os dias. Gente, é isso aí. Tamo Beijo junto. De luz. Tamo indo pro stories ali. Valeu. Beijo. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Independente da hora que você esteja nos assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Prazer ter vocês aqui conosco. Estamos chegando com o PS7, que é o Papo Superado em 7 minutos, que temos todas as manhãs. E a gente vem trazendo aí algumas semanas a série Nunca Desista, onde a gente vem aqui trazer temas, na verdade personalidades que construíram um sucesso muito grande aí, nas suas vidas, e muitas vezes eles saíram do zero, mas passaram por muitos desafios e nunca desistiram. Superaram, venceram, e a gente vai mostrar para vocês novamente a história de uma pessoa. Inspiração demais para todos nós. Exatamente, nós vamos falar aqui hoje sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela, que, cara, foi um ícone ali, faleceu há pouco tempo.
mas um cara que teve uma história maravilhosa, considerada e que talvez deixou um puta legado, né, gente? a maior personalidade da África do Sul. Bora Vamos falar um pouco dele? Vamos. Que teve uma vida muito foda, muito desafiadora mesmo, hein? Posso começar? Por favor. Nelson Mandela foi o principal líder político da história da África do Sul e dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial. Também conhecido como Madiba, que fala? Madiba. Ele lutou durante grande parte da sua vida contra o regime racista e segregacionista do Apartheid da África do Sul. Em decorrência dessa luta, foi preso e mantido em cárcere por 27 anos. Ele viveu uma época que os negros não tinham direitos nenhum na África do Sul. Não é considerado nem seres humanos. E olha só a história dele, que bacana, ó. Nascido em uma família de aristocracia nativa, então ele vem de uma família, né, uma família rica, entre aspas, aristocrata da África do Sul. Em 1918, Mandela teve uma formação intelectual influenciado tanto pela herança cultural europeia quanto pela africana. A partir da década de 40, passou a atuar no Congresso Nacional Africano, o CNA, partido político sul-africano que lutava pelos direitos dos negros no país e contra a política segregacionista do Apartheid. O objetivo do Apartheid era realizar uma segregação total entre brancos e negros. Separar branco e preto. Olha isso, gente. Impedindo os últimos, né, que seriam os negros, de frequentarem os mesmos espaços públicos. Olha que viagem, velho. Que o branco, né? Negando a eles o acesso à maior parte das terras cultiváveis do país e as riquezas naturais. Tratar não como um ser humano, né? O Nelson Mandela, ele podia ter ficado quietinho, ele tinha uma família boa, ele podia ter fugido, ele podia ter feito qualquer outra coisa. Mas mesmo assim ele lutou pelos direitos do negro, cara. Né? O propósito da vida dele foi essa, né? Nas cidades, guetos, que mais pareciam campos de concentração, foram criados para isolar os negros, sendo assim obrigados a portarem credenciais que garantiam ou não o deslocamento pelo espaço urbano. Olha isso, cara. Caso o negro não estivesse de posse de uma dessas credenciais ou fosse pego pelas forças policiais em locais proibidos, ele estava sujeito a ser encarcerado, preso, só por não ter um documento ali para andar nas ruas, cara. Você vê que nem bicho, né? Tratado assim. Nossa. Mandela atuou aqui, né? Inicialmente na juventude do CNA e durante parte de sua militância política, defendeu uma resistência pacífica e a desobediência civil contra o regime do Apartheid, como burlar as leis que separavam negros e brancos em espaços públicos. Ele não aceitou. Mandela meteu o louco, falou assim, ele entrou, eu sou gente, aquele lugar meu, vou entrar assim. Entretanto, o aumento da repressão contra os negros, suas várias prisões, seu banimento do CNA em 1961 e o massacre de Shaperville, e em 1960, quando cerca de 69 pessoas morreram ao se manifestarem contra a obrigatoriedade de portar esses cartões de identificação que limitavam o deslocamento, fizeram com que Mandela e seus companheiros mudassem de tática de luta política. Nesse mesmo ano foi criado um grupo armado dentro do CNA. O negócio começou a ficar violento. Mas se não dá pelo bem, né? Tem que ir na força, às vezes. A luta armada resultou em vários atentados a instalações públicas, como usinas hidrelétricas, mas também causou uma violenta reação nas forças governamentais. Diversos militantes da CNA foram presos, dentre eles Nelson Mandela, que foi condenado no julgamento de Rivônia à prisão perpétua em 1964. Ou seja, se as pessoas não têm argumentos, não conseguem vencer, sabem que estão erradas, então elas vão pela força. Porque assim é... Vamos eliminar. Né? Vamos eliminar. Não podia matar ele, porque senão ele ia ser um mártir. Né? Então prenderam. Ou seja, tiraram o direito dele de viver livre para sempre. Então prende para o resto da vida. É igual às vezes a gente vê no Brasil. Não vamos deixar o povo ter acesso a conhecimento, a cultura. Vamos evitar. E é aí que o Mandela começa a ser o Mandela, cara. Que ao invés dele se entregar e desistir, ele lá de dentro ele continuou, se estudou. Cara, olha só,
A África do Sul se transformou em um estado policial e o CNA atuava na clandestinidade. Mandela, na prisão, passou a registrar seus pensamentos em cadernos e calendários, apesar da rígida censura que vigorava nas penitenciárias pelas quais passou, dentre elas, uma localizada nas Ilhas Robben. Durante o período em que Mandela esteve preso, a comunidade internacional, por diversos momentos, buscou aplicar sanções ao governo da África do Sul como medidas de como acabar com o apartheid, seja no aspecto econômico, seja na proibição à participação em eventos esportivos, como a Copa do Mundo de Futebol ou os Jogos Olímpicos. A comunidade internacional baniu a África de... Já que quer tratar dessa forma, a gente não considera vocês um país. Exato, tipo assim. A partir da década de 80, as pressões internacionais tornaram-se mais intensas e o cenário econômico e político tornava-se cada vez pior. O Partido Nacional Afrikaner iniciou reformas no final da década, abolindo a proibição de casamentos interraciais. Olha só, eram proibidos casamentos entre negros e brancos. Olha isso. E a obrigatoriedade de portar as credenciais de locomoção. Meu Deus do céu. Isso nós estamos falando 900, né? 1990, né? É quase final. Mas somente a partir da década de 1990 que as medidas levariam ao fim do apartheid. Principalmente no governo de Frederick de Klerk, o CNA foi retirado da clandestinidade e Nelson Mandela saiu da prisão. É isso, cara. Nossa, histórico. Cara. Seu governo... Aí depois disso, ele saiu candidato para saiu candidato a presidente e foi Será que o mundo dá voltas? O presidente mais proclamado assim da história da África do Sul. E durante o governo dele, obviamente, foi caracterizado pelo esforço em acabar com o legado histórico do apartheid para a população negra sul-africana. Tem um filme muito lindo, cara, que fala sobre o Mandela. Tem vários, mas entre eles um que fala do Mandela e o rugby, né, que chama Invictus. Assistam para que você entenda um pouco como era o Mandela. Foram criados programas de habitação, educação e desenvolvimento econômico para a população que vivia nos guetos. Uma nova Constituição foi aprovada, garantindo a estabilidade política do país. O Mandela mudou a história da África do Sul, cara, do país, velho. E se ele parasse, ele ia deixar de mudar a vida de milhares de pessoas? Milhões, né, milhões de pessoas. Milhões. Após a saída do governo em 1999, como promessa queria apenas auxiliar na transição para um regime democrático e representativo, continuou seu trabalho em outras instâncias. Criou uma fundação que leva seu nome, né, e atuando em diversas áreas sociais, como no amparo aos portadores de HIV e no auxílio à infância. Sua última aparição pública aconteceu no final da Copa do Mundo de Futebol na África do Sul, né, em 2010. Bastante debilitado pela idade avançada, ele tinha mais de 90 anos, se eu não me engano. Ele faleceu bem velho. Foi diversas vezes internado, causando sempre uma grande apreensão da população sul-africana e internacional, porque o mundo inteiro idolatrava ele, cara, sabe? E, entretanto, em 5 de dezembro de 2013, em decorrência de uma infecção pulmonar, Nelson Mandela descansou. Ele faleceu em sua casa, na cidade de Joanesburgo. Cara, esse é um pouco do que foi Nelson Mandela, cara. Que ser humano... Gratidão, Mandela. Cara, que cara fantástico. O cara, ele não mudou só a vida de algumas pessoas. Ele mudou o rumo da história. Mudou o rumo da história, cara. Tem gente que vem com um propósito gigantesco, né? Impressionante. Ele cumpriu até o final, ele zerou essa vida. Imagina você ser condenado, cara, a uma prisão perpétua, pra ajudar os outros. Né? E cumpriu ali mais de 30 anos, e quando saiu... Ele mudou a história. Incrível. Nelson Mandela, um exemplo de resiliência que possa nos inspirar aí nas nossas vidas também, dadas as proporções, mas que a gente possa se inspirar na história dele para que a gente possa vencer os nossos obstáculos e seguir a nossa vida aí, sempre de cabeça muito erguida. Porque diz que, né, a gente sabe que a gente tem que respeitar o próximo, né? A Bíblia, em código de conduta, explica que a gente tem que amar o próximo como se fôssemos nós mesmos. E lá não fala que eu tenho que amar o próximo se ele for hétero, se ele for branco. Ele fala, ama o teu próximo. E o que a gente mais vê que falta na humanidade hoje,
Não é nem um cara mártir, um cara estoico, um cara foda igual Mandela, sabe? Que vai lutar pela diferença dos outros, mas falta respeito. Se a gente tiver o mínimo que for respeito, a gente já pode fazer história nessa humanidade. Vamos começar a respeitar o próximo e fazer a diferença, beleza, galera? E respeito tá atrelado à ausência da ignorância, né? O preconceito formado. A coisa que mais mata e mais matou na face da Terra, na história da humanidade, é a falta foi de a tal da ignorância, É isso aí. Gente, fiquem todos com Deus. Quando tiverem um tempinho, coloquem sim alguma coisa. Já li livros de Mandela, é de chorar, é emocionante. E busquem conhecimento. Não se atentem somente às notícias que lhe dão, tá? Busquem informação, porque é isso que vai fazer você ser diferente dessa humanidade. É nóis? Gente, é isso aí. Mais uma vez, viva Mandela. Viva Mandela! Viva Mandela. Salve! Salve! E esse foi o nosso PS em 7, que tem como objetivo transformar a sua vida 1% melhor todos os dias. Fiquem todos com Deus. Beijos de luz. Até amanhã. Gente. Tamo junto. Beijo, tchau. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Independente de onde você está vendo a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Prazer ter vocês aqui conosco. Mais uma manhã onde a gente começa o PS em 7, que é o papo superado em 7 minutos. Onde a gente procura trazer sempre uma injeção de ânimo, uma injeção de influência positiva. E a gente está falando aqui de uma série de Nunca Desista, onde a gente tem trazido aí exemplos de superação, exemplos de resiliência de pessoas que tiveram muito sucesso no que elas fizeram e que nunca desistiram. Saíram do zero, tem uma história de linda ou marcaram história. E a gente vai contar alguns casos aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar de um cara que também fez a diferença no babado, né, amor? Lá no Japão. Opa, Japão! Salve, Japão! Que legal. Tá acordada. Massa. Quem que é? Lúcio, é nóis, Lúcio. Gratidão. Arigatou. Hoje nós vamos falar sobre o Coronel Sanders. Sabe aquele tiozinho, aquele velhinho lá, que até hoje é a cara. É a cara do KFC, Kentucky French... É o frango frito. Frango frito. Frango frito. É Kentucky French alguma coisa, esqueci, mas é isso aí. KFC não é o que você tá pensando, mente poluída. Nós estamos falando do frango frito, nós vamos falar disso agora. E é uma história muito legal, cara. É uma história muito legal mesmo, de muita resiliência. Pensa num cara que passou por desafios ao longo da vida, só que chegou no final ali e construiu um negócio muito bacana. Exatamente. Bora muito lá? obrigada, gratidão a todo mundo que tá aí. Vamos que vamos, gente. Comentem aqui, vamos ficando junto. Vamos começar. Depois eu quero ler todos. E detalhe, gente, hoje à noite nós temos live, tá? Nós temos live Hoje com tem um aluno live. nosso que tem uma escola de música. Então nós vamos falar sobre empreendedorismo digital, tudo mais, no nicho dele ali, que serve para todos os nichos. Vai ser muito bacana. E também a gente sempre tem alunas, né? Meninas, mulheres poderosas, empoderadas. A gente vai mostrar que também homens, ele é pai, cuida de filho, tem empresa, é professor. Nós vamos mostrar que também tem sim homens que são empreendedores e têm muito sucesso no mundo digital, beleza? Rondônia. Beijo, Rondônia. À noite a gente então se encontra 20h30 Brasília. Bora Vamos lá. Sanders nasceu no dia 9 de setembro de 1890, no estado americano de Indiana. O Kentucky ainda vai entrar na sua vida mais tarde. Ele era o mais velho das 3 crianças de Wilbur David e Margaret Ann Sanders, que são os pais deles, né? Uma família tradicional americana. Seu pai trabalhava numa fazenda e a mãe era uma cristã devota, frequentemente avisando seus filhos dos perigos do álcool, tabaco e vícios em jogos. Aos 5 anos de idade, seu pai chega do trabalho com febre. Gente, assim, e morre um pouco mais tarde. Começou. Obrigando a mãe a ir para o mercado de trabalho, coisa que ela nunca imaginou. Inusitado ainda para a época, né, gente? Highland foi obrigada a aprender a cuidar dos seus irmãos pequenos, a cozinhar para eles. Aos 7 anos de idade, já era um bom cozinheiro, aprendeu na marra. Nessa época, já era seu costume ter que procurar alimentos na fazenda, quando sua mãe passava vários dias fora de casa para trabalhar. Aos 10 anos, ele começou a trabalhar como ajudante na fazenda. 10 anos. 10 anos, tá? Vamos lá. Em 1902, a mãe de Sanders casou novamente, fazendo com que a família se mudasse para a cidade de Greenwood.
Por conta de um péssimo relacionamento com o padrasto, ele largou a escola logo depois, na 7ª série, e saiu de casa aos 13 anos de idade. Gente, 13, uma criança, 13 anos, ele saiu de casa trabalhando, pintando carroças de cavalos em Indianápolis. E depois como ajudante de um fazendeiro no sul do estado. Em 1906, com 16 anos de idade, foi morar com um tio e conseguiu um emprego como motorista do transporte público da cidade. Só Deus sabe o que ele passou ali depois dos 10 anos, né? Enquanto a gente fazia bolinho de areia, olha ele aí, cadê? Aqui. Ele continuou trabalhando nessa posição por vários anos em diversas companhias. Gente, aqui na cidade tem um carro, é muito engraçado. Ele anuncia quem morre, cara. Não, eu nunca vi isso na vida. Vê se nos fala se ele já viu isso. Ele continuou trabalhando nessa posição por várias e diversas companhias de trem e acabou conhecendo Joseph King, com quem casou e teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. Com resiliência, pouco na vida de Sanders, o primeiro filho acabou morrendo, gente. Mas não fala aqui qual é a doença. Mudando mais uma vez de companhia ferroviária, ele acabou se mudando para Jackson, no estado de Tennessee, e onde ele começou a estudar Direito por correspondência na Universidade de La Salle. Ainda bem que foi embora, que aí eu perco concentração. Ele perdeu o emprego por brigar com um colega de trabalho e viu sua esposa se mudar com os filhos para a casa dos pais. Caramba! Logo então, ele começou a praticar advocacia, né, que ele vinha estudando em Little Rock, e começou a ganhar dinheiro suficiente para que sua família se mudasse para morar com ele novamente, né? Novamente, a desgraça o atingiu. Sua breve carreira como advogado terminou após ele brigar fisicamente com um cliente dentro da corte. Olha só, gente, 1920, talvez cansado de tanta demissão, Sanders abriu uma companhia de transporte equivário que operava uma pequena embarcação entre 2 lugares próximos, e ele conseguiu levantar dinheiro e virou um acionista minoritário. Calma, Celeste, estou profetizando. Minoritário na própria empresa, tomando a posição de secretário, né? A companhia foi um sucesso e ele logo aceitou um emprego na Câmara do Comércio de Colômbia, Indiana, abandonando o cargo um ano depois, ao admitir que não era muito bom neste emprego. A gente já viu que ele nasceu para empreender, mas ele ainda não, né? Ele vendeu as ações na companhia de transporte, recebendo cerca de $22 mil, que era um dinheiro bom naquela época. Ele resolveu então abrir uma empresa que produziria lâmpadas de acetileno. Empresa essa que quebrou após um concorrente lançar uma lâmpada elétrica. Novamente ele se mudou e foi para Winchester, no Kentucky, para trabalhar na fábrica de pneus da Michelin. Em 1924, a empresa fechou a fábrica e ele foi demitido. Então, assim, a vida dele não estava fácil. Era vrá atrás de vrá. Era impressionante. Logo depois da demissão, ele encontrou um executivo, né, em Kentucky também, que o sugeriu abrir um posto de gasolina. Sanders o fez e teve sucesso. Ainda estamos vendo o que está acontecendo, vamos ver. Até fechar o posto em 1930, né? Por conta de uma grande depressão que começou em 1929. A Shell ofereceu um posto de gasolina de graça em North Corbin, também no Kentucky, em retorno por uma percentagem das vendas de combustível. Por lá, ele começou a vender pratos de frangos neste posto. E também operar um hotel no posto de gasolina, porque quem tem visão tem. Pela primeira vez o frango entrou aqui, hein? Em 1935, ele foi comissionado como coronel do estado de Kentucky. E em 1939, recebeu uma das maiores recomendações possíveis para restaurantes nos Estados Unidos. Então as coisas começavam a andar bem para ele. E o que viria a ser o KFC, que é o que ficou famoso e existe até hoje, né? Em julho de 1939, ele adquiriu um hotel em Carolina do Norte. Mas em novembro, o restaurante, o hotel North Corbin pegaram fogo. Gente, é umas coisas, né? Parece que tá ainda assim, aí acontecem coisas inusitadas. E ele refez como um restaurante para 140 pessoas. Você entendeu que às vezes acontece uma desgraça muito grande para poder acontecer o que tem que acontecer na sua vida e você não entende? Tinha que pegar fogo no babado do hotel dele para ele fazer um restaurante para 140 pessoas, porque aqui vai começar a história dele. Em julho de 1940, ele terminou a sua famosa receita secreta
e tudo parecia estar bem. Contudo, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, o que fez com que produtos fossem racionados e o que fez fechar. O seu hotel na Carolina do Norte, ele foi trabalhar para um supervisor ali por um tempo como gerente, para poder conseguir uma grana enquanto acontecia a guerra. Show. Gente, KFC significa Kentucky Fried Chicken. Então, frango frito de Kentucky. Do Kentucky. Em 1952, aos 62 anos de idade, Sanders franqueou sua primeira receita, um homem chamado Pete Harman, em Salt Lake City, no estado de Utah. Ele era operador do maior restaurante da cidade e foi um grande sucesso, com as vendas do restaurante crescendo 75% por conta do frango frito do KFC. Olha só. Harman, por conta do frango frito, conseguiu se diferenciar dos outros restaurantes da região. Depois você até digita o KFC para você ver ele na fotinha, que coisa mais linda, ele ainda é a cara da empresa até hoje. Foi lá em Utah que ele criou o seu nome, tá? KFC, um pintor contratado por Harman passou o nome para criar uma imagem de hospitalidade, sulista, exótico. E o nome pegou, e vários outros restaurantes franquearam o produto, pagando cerca de 0,4 cents por frangos vendidos em dólares ali, gente. Detalhe que 4 centavos naquela época era muito mais do que hoje. Tá? Até porque uma quantidade daria uma graninha. Aos 65 anos, 65. Sanders só tinha suas reservas pequenas e recebia $105 por mês da Segurança Social. Dólares mesmo. Centavos não, gente. Foi quando ele resolveu trabalhar pesado pela nova franquia que estava nascendo. Abriu um novo restaurante modelo e sede da empresa em Shelbyville e cruzou o país para franquear seu produto. Ele geralmente dormia no carro, 65 anos, tá, gente? Aí não era 25. Ele tentou de novo. Ele geralmente dormia no carro, visitava restaurantes, cozinhava o frango e, caso as pessoas gostassem, negociava os direitos da franquia. Ele oferecia, ele vendia, ele era uma empresa igual você. É isso mesmo. Em pouco tempo, as pessoas começaram a visitá-lo para franquear seu restaurante. Ele patenteou suas invenções porque ele acreditou nele, não teve ninguém acreditar nele. Abriu lojas no Canadá, Inglaterra, México, Jamaica. E no meio dos anos 60, quando viu, já eram 600 localidades vendendo frango de Sanders, o que era muito para um vendedor senhor da idade dele cuidar, né, gente? Com 65 e poucos, quase 70, cuidando de empresa. Em 1964, aos 73 anos de idade, passou a ser o embaixador da marca com salário. Seus salários inicialmente eram entre 40 mil, depois passando para 75 mil dólares por mês. Ele manteve, porém, as lojas do Canadá e vendeu as operações na Inglaterra, Flórida, Utah e Montana para outros parceiros. Vendeu a empresa por cerca de 2 milhões de dólares naquela época. Ai, gente, que incrível. Parabéns para esse cara que não desistiu, passou por tudo que você pudesse imaginar, né? Perdeu o pai tragicamente. Um exemplo de sair resiliência. de casa, é impressionante. A gente comenta sempre isso. Como que as pessoas com visão, né? Elas têm visão desde sempre, né? A gente para pensar, com 10 anos, tava brincando de Barbie, carrinho, de bolinho de areia. Esses caras, né, eles já têm uma coisa diferenciada. A gente tem que se inspirar neles, é neles que a gente tem que se inspirar. A gente sempre vê histórias aí de resiliência, de pessoas que não desistem. Só que é difícil você ver uma pessoa ficar milionária depois dos 65, né? Então, imagina, o cara, o Ray Kroc do McDonald's também, ele ficou acho que depois de 50. Acho que já tinha mais de 55 anos. Eu acho que é mais de 55 também. E, pô, o Sanders e Colonel Sanders com mais de 65, então, tudo isso mostra pra gente que o segredo, de fato, é você nunca desistir, mesmo diante das dificuldades, cara. Continua. Exatamente. Continua que um dia você chega lá. É impressionante quando a gente não desiste que dá certo, né? Não é que não deu certo, é que você ainda... Tentou pouco, não fez tudo que... eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Não fez. Porque se tivesse feito, já tinha dado certo. Continua. Não desanima, não desiste. Sempre tem um plano B, um plano C, um plano D, enfim. Sempre é tempo de vencer. E hoje é o dia, bora pra cima! Vamos lá, vencedor, vencedora, levanta essa cabeça, vamos fazer a nossa parte, que o Papai do Céu tá esperando para poder te entregar o que há de melhor nessa terra, beleza? É isso aí. Gente, e passando aqui para lembrar que hoje, 20h30, tem a nossa live Superado, tá? Que a gente vai contar com a participação de um aluno nosso, dono de uma escola de música,
e que tá investindo aí em tráfego pago, tá começando tá vendendo através das redes sociais, da internet, e vai ser um exemplo bem bacana aí para todos nós. Estamos aqui para deixar para vocês um ótimo dia, fiquem todos com Deus, beijo de luz. E o PS7, né? O PS7 tem como objetivo transformar a sua vida 1% melhor todo dia. Fiquem com Deus. Olha, gente, tamo junto. Beijo de luz. Muita luz. Bom dia. Boa tarde. Buenas noches. Independente da hora que você tá vendo a gente aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos chegando mais uma manhã, meus amores, para poder trazer para vocês o PS7, que é o papo superado em 7 minutos, onde a gente procura sempre trazer aqui uma injeção de ânimo, uma injeção de influência positiva, e agora que a gente está com essa série muito bacana aqui, a série Nunca Desista, o papo superado em 7 minutos, isso que significa o PS7. A gente tem trazido aqui histórias de pessoas de sucesso e que passaram por muitos desafios ao longo da trajetória para conquistar o sucesso e nunca desistir, óbvio. Isso mesmo, e a gente já vai começar falando para vocês de pessoas vencedoras que não desistiram, chegaram lá e conseguiram um grande patrimônio. Porque às vezes a gente acha tão difícil pra gente, a gente precisa de pessoas para se inspirar, para não desistir. E muitas vezes também a gente acha que para essas pessoas foi mais fácil, né? Verdade, falar, nasceu rico. Mas para ela, né? Ganha herança. Mas ela que estudou. Cara, se você for ver todas os PS7 que a gente tem feito nas últimas 3 semanas... Misericórdia. Cara, Pior que nós, tudo. A história sempre se repete. São pessoas que muitas vezes vêm do nada, da extrema pobreza, enfim, que passaram por um monte de coisas, situações familiares, não abuso, qualquer coisinha não, viu? Família que morre, enfim, um monte de coisa ao longo da vida. E elas nunca desistem, acreditaram no propósito. E marcam história, e ficam milionárias. E outra, não só ajudam a elas, mas ajudam centenas, milhões de pessoas que estão próximas com transformação de vida, salários, cargos, etc. e tal. Então nós vamos falar hoje também de uma pessoa que ajudou muitas e muitas famílias, viu, gente? Ele se chama Ricardo Nunes. Mais conhecido como Ricardo Eletro. Ele Porque mesmo. Ele era o dono do Ricardo Eletro. Vamos lá, então? Vou começar. A dificuldade faz a gente aprender mais rápido. A frase é de Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro e o principal acionista da máquina de vendas, né? O empresário sabe bem do que se fala. Seu pai morreu aos 40 anos, olha que novo, gente, fazendo com que ele, filho mais velho, começasse a trabalhar para ajudar a mãe com a renda da casa. E você já reparou que a maioria das histórias começam assim com um empurrão muito brabo? Ou pega fogo, ou dá uma guerra, ou é recessão, ou morre pai a mãe, ou morre a mãe. É impressionante. Se não tiver um empurrão na vida, parece que a gente não funciona, cara. É igual o carro para pegar de manhã, tem que empurrar. É por isso que o Ricardo fala, né? Que a dificuldade faz a gente aprender mais rápido, aprender e crescer mais rápido. Isso é inerente. A dificuldade, ou você pode ir para o lado positivo, né? Como esse, de fazer você crescer mais rápido, ou você afunda com ela, entendeu? Nunes começou então a vender tangerinas na porta de uma faculdade. E sempre empreendendo, né? A Sempre maioria, né? empreendendo. Começa a inventar um negócio. Tem que dar um jeito, cara, porque senão você fica no confortozinho de casa Não ali, dá. com o papai e mamãe dando tudo, cara, a pessoa não sai do lugar. Não sai. Então os caras têm que mexer o doce. Então, em pouco tempo, ele notou que muitas pessoas não compravam as frutas porque queriam descascar. Olha porque só. não queriam descascá-las. E é verdade, por causa do cheiro, né? Você tá indo pro trabalho, aí o cheirão vai ficar e tal. E o próprio transtorno de ter que fazer isso. Mas né? eu acho que mais que transtorno é a preocupação do cheiro. Se você pega o gomo, não fica tanto quanto você descascar, sabe? E também a pressa, a correria. Eu quero uma coisa mais prática, enfia um chiclete na boca. Então, o que ele fez? Ele ficou triste que as pessoas não compravam? Não, ele deu um jeito. Ele arrumou uma solução. E começou a vender tangerina descascada. Isso Olha aí. Só. E depois de algum tempo, o empresário começou a vender liquidificadores, né? Vendo que existia muita concorrência ali no mercado, ele não parou, viu, gente? Ele optou por uma estratégia. Concorrência só nos ajuda a destacar.
É isso que é o intuito. Não é pra você desistir. Tem gente que eu fico vendo, nossa, comenta assim comigo. Ai, tudo que eu posto, fulano pega. Que legal! Isso é inspiração, cara. Que maravilha. Ninguém vai deixar de comprar com você porque alguém fez algo igual, sabe? Você tá inspirando pessoas, então para de loucura. Tem espaço pra todo mundo. Sempre teve. É igual a gente falou na live ontem, vocês podem ir lá correr pra acompanhar. Esse negócio de concorrência é desculpa de quem quer tirar o seu da reta, Autossabotagem. É autossabotagem. Porque aí não tá dando certo falar, mas também tem tanto concorrente. Ele é melhor. Aí ele fez o quê? Ele pegou o concorrente e optou por uma estratégia intrigante. E quem sai da caixinha, meu irmão, zera a vida. Cobrimos qualquer oferta. Acabou. Cobrir qualquer oferta. Por causa disso, ele conta que perdeu muito dinheiro com os liquidificadores, viu? O lado bom era que os clientes que iam à loja acabavam saindo de lá com outros produtos. Era isca! Eu acho que esse era o slogan da Ricardo Eletro, inclusive. Cobrimos qualquer oferta. Entendeu? Era assim, amor, com essa voz? Eu acho que era. Cobrimos qualquer oferta. E interessante que ele perdeu de um lado, né, no liquidificador, mas deve ter ganhado muito dos outros produtos, né? Ganhou. Ele até falou, porque ele saiu de lá com outros produtos, né? Inclusive aqui, ó, no final das contas, as teorias aplicadas na venda de tangerinas e no comércio de liquidificadores deram resultado. Nunes hoje está à frente de uma rede de varejo que fatura 9 bilhões de reais. Por ano. De reais por ano. Aquele menino lá atrás que vendeu tangerina. Que vendeu tangerina para ajudar na renda de casa. Que perdeu o pai. Perdeu o pai quando tinha 40 anos, o pai dele, idade, novo morreu. Demais. Hoje está na frente do negócio que fatura 9 bilhões por ano. 9 bilhões. E o interessante, gente, que esse aqui, ó, ele é o principal acionista da máquina de vendas. O que é a máquina de vendas? É um treinamento para vendedores. É muito legal, entendeu? Pessoas que querem, né, melhorar as vendas. Inclusive, de vez em quando a gente vê anúncios com a cara dele. Usa o tráfego pago, faz criativo, alimenta as redes sociais. Aqui, ó, ele com o celular dentro do carro. Já vi vários. Falando sobre o máquina de vendas. Ele fala alto, gente, ele é muito... né? E chega, ele não tem... bem rouquinho. Tanto que ele gritou, a voz falou, ó, 9 bilhões por ano, né? Vamos gritar menos. Mas ele não tem como, palmas para Ricardo Nunes. A gente tem que ficar quieto quando uma pessoa... Imagina se o Ricardo... Se renda. Imagina se o Ricardo, ele pega e não vai vender tangerina. Ou ele tá vendendo tangerina e descobre que a galera não tá querendo comprar e em vez de pensar em uma forma de vender, desiste. Ali na hora que começou a ter prejuízo que o liquidificador ele parasse, sabe? Por isso que a dificuldade, ela serve para nos moldar, para nos tornar pessoas melhores. Porque sem dificuldade, a gente fica preso na zona de conforto. E zona de conforto, gente, não tem crescimento. Não. E na zona de crescimento não tem conforto. Para que você cresça, você precisa sair da sua zona de conforto. Não tem jeito, cara. Resumindo, gente, eu acho que tá na hora da gente parar de arrumar desculpinha, porque quem é boi desculpa, não é boi mais nada. E você é boi em muita coisa, você é vencedor. Olha a sua história ali pra trás, cara. Olha o tanto que você já se lascou nessa vida. Isso mostra o quanto você é forte, sabe? Erga essa cabeça, vai lá. Faz hoje de um dia de vitórias, monta uma estratégia, sai da caixinha, pensa diferente de todo mundo e faz vencer, tá bom? Tem tanta informação disponível por aí. Vai estudar, procura, porque quem procura acha. Né? Ou você tem sucesso ou você dá desculpa. Então, você não pode ter os dois. Não dá. Entendeu? Tá bom, gente? Olha, desejamos muito obrigada a todo mundo que participou da live ontem. Foi top, gratidão demais. Foi top. Tá aqui no nosso feed, também nos nossos stories. Corre lá para acompanhar. E desejamos a todos vocês que vocês nunca escolham pela desculpa, escolham pelo sucesso. Tá bom, gente? Tem dia que dá vontade de dar desculpa, mas escolham o sucesso. E que vocês nunca desistam dos seus sonhos, porque você é o único responsável pelos seus sonhos na face da Terra. Sabe esses 9 bilhões por ano que ele recebe? Isso é o que acontece com quem não desiste, tá bom? Resultado, vai.
Beleza? Segue. E aprende a vender na internet, hein? Aprenda a vender na internet. Para Se vocês de precisarem de loucura. professores, Não, corre. a gente tá aqui. Vai lá no link da bio que a gente preparou um vídeo pra você explicando como funciona pra você parar de ser louco e vender na internet, que senão você Bora vai ser vender. dizimado, gente. Bora Tá? vender. Se ele grava vídeo Gente, por 9 milhões o por cara- ano, porra. ele faz criativo e usa o tráfego pago Facebook Ads, porque você não. Aí ainda vai ter aquela pessoa que as pessoas vão assim, Ah, mas ele tem mas 9 ele já ganha milhões, 9 né? milhões. Calha a boca, não vai Mas- ter nunca. Mas tem campanha por R$6, tá? Só pra falar. Pra nós que tá começando, tem também. Então vem. Galera, tamo junto aí. Esse foi o nosso PS em 7, que tem como objetivo... Transformar a sua vida 1% melhor todos os dias. Receba no meio da sua fuça. Receba. Vrá. Beijo de luz. Deus abençoe. Fui, tchau. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Independente da hora que você tá vendo a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bem-vindo. Eu vou acho que aumentar a luz aqui da tela, só amor. Gente, Então, é nóis. voltamos, Olha, sextou, hein? Sexta-feira, eu não tô acreditando nisso, não. Passou mais uma semana. Estamos aqui Semana passou voando, hein? demais. Estamos aqui, estamos aqui passando mais uma semana. E depois de. Parece que a gente estava ontem em Campo Grande. Parece. E já estamos uma voltando semana. para lá. É verdade, hein? E olha, gente, tá começando o PS em 7, que é o papo superado, que a gente faz em 7 minutos. A gente, Nem sempre. a gente tenta fazer em 7, às vezes a gente passa um pouquinho. Nunca é. Papo superado em 7 minutos, gente, é uma... a gente sempre, todos os dias, né, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, a gente chega aqui com uma mensagem positiva, uma influência positiva, tá? E a gente vem aí de umas 3 semanas pra cá, acho que até mais. Detalhe, é a semana 21 do PS em 7. Olha 21 só, semana semanas, 21. Há 21 semanas a gente está com esse programa diário, né? De segunda a sexta. E a gente está com uma série chamada Nunca Desista. Que Nunca desista, tipo, remover o meu vídeo que eu usava de fundo aqui, mas eu não vou desistir, continua, meu amor. Nunca Desista, onde a gente traz exemplos de personalidades, de pessoas que tiveram sucesso no que elas fizeram e que, para chegar onde elas chegaram, elas passaram por muitos desafios e nunca desistiram. E por isso que elas chegaram, jamais. porque elas nunca desistiram. Então essa é a nossa série Nunca Desista. Exatamente. Todo dia a gente traz um exemplo diferente. O Mauro pode mandar até o exemplo da Isabelle Ribeiro, que foi a finalista do The Voice 2021. A gente quer contar a história dela, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos que estão aí. Nós É vamos filha dele, cara. Aí, Mauro, conta pra gente legal, depois mano. a história. A gente Muito quer massa, hein? colocar ela aqui. A gente quer começar a contar histórias de pessoas reais, né? Contar a história de vocês aí. A gente sabe que todo mundo tem atrás de cada rosto tem uma história. Então a gente Com vai certeza. contar a história de alguém agora que vai inspirar vocês. E é o dono de olha, gente, é um lugar que todo mundo já fez um boleto. Cara, eu acho que essa loja aí, essa rede de lojas, talvez seja a que primeiro chegou e a que primeiro cresceu e explodiu, assim, no Brasil, não é? Vamos dar uma dica? A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Não é Mamonas Assassinas, é realmente as Casas Bahia. A gente vai falar aqui do Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. Cara que começou do nada, que teve uma história muito bonita, que fugiu da morte e construiu, e foi para um outro país, que é o Brasil, e construiu um império. Se não chegou a hora, meu irmão, não chegou. E tem um propósito, vai cumprir, não adianta dessa, viu? Vamos ver qual que era o propósito do cara aqui. Como a gente sempre diz, nunca uma pessoa que chega no topo, ela só se beneficia, né? Ela ajuda ela, a família e centenas, milhares de pessoas. E foi isso que esse cara fez. É isso aí. Vamos lá. Gente, Samuel Klein, ele nasceu em 1923, na cidade de Lublin, na Polônia. Terceiro de 9 irmãos, sofreu na pele a ocupação da Polônia pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Misericórdia. A gente nem consegue imaginar o que é isso, Cara, né? é campo de concentração mesmo, Não. muito cru. Não dá pra imaginar o que é isso. Mas, durante uma transferência de presos, aos 19 anos, ele foi preso e enviado junto com seu pai, gente, pro campo de concentração. Olha, aos 19 anos, a gente tava fazendo o quê, gente? Tirando carta, bebendo com os 19 amigos, anos. né? Thiago jogando vôlei, eu sei lá, nem lembro, na igreja. Ele não, tava no campo de concentração, enquanto mãe e 5 irmãos
eles foram mortos, exterminados. Isso, olha, gente, é de arrepiar um trem desse. Pelo perdeu a amor de família, Deus. Olha a tragédia chegando na vida de uma pessoa que podia chegar em depressão e morrer agora. Exatamente. Se entregar, né? É. Durante uma transferência de presos, olha que louco, Samuel conseguiu fugir. Samuel conseguiu fugir do campo de concentração. Ele fugiu da morte, cara, em 1944. No início da década de 50, ele se mudou para a América do Sul. Após breve passagem pela Bolívia, ele chegou ao Brasil em 1952, trazendo a mulher Ana e o filho Michael. Então, com 2 anos, instalou-se em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e naturalizou-se brasileiro. Show de bola. Olha só, com $6.000 no bolso, Samuel comprou, que era tudo que ele tinha. Tudo. Samuel comprou uma casa, uma charrete, e iniciou sua carreira como mascate, vendedor ambulante, né? Vendendo roupas de cama, mesa e banho de porta em porta, cara. Olha que legal, gente. E esse aqui, em 1957, Klein comprou sua primeira loja, né? Lá no centro da cidade. E deu o nome de... Nossa, não acredito. Ele já comprou uma portinha lá e colocou a Casas Bahia. Em homenagem aos clientes que, em sua memória, eram imigrantes nordestinos. Olha que massa. As cara. Casas Bahia, da Bahia. Ele chegou... Eu não ele chegou sabia no por Brasil, que era Casas Bahia. Ele chegou no Brasil, foi para São Caetano e colocou o nome de Casas Bahia, porque os clientes, na sua maioria, os caras eram nordestinos, cara. Olha que lindo, cara. E foi isso que fez patrimônio do cara. Exatamente. Olha só, sob sua gestão, a Casas Bahia se tornou um dos maiores grupos de lojas de varejo do país para classes populares. Durante sua trajetória de vida, Samuel Klein recebeu centenas de prêmios e condecorações. Partes de sua memória são registradas no livro Samuel Klein, a história do homem que revolucionou o varejo do Brasil. Cara, ele foi muito grande. Fez cara. história do campo de concentração para ser exterminado, ele fez história. Eu acho que, como falei, foi a primeira maior rede de lojas desse gênero, do varejo, né? Em 2009, o seu filho e sucessor Michael Klein fechou a fusão das Casas Bahia com Ponto Frio do Grupo Pão de Açúcar, formando Via Varejo. Samuel Klein, ele faleceu agora em 20 de novembro de 2014 com 91 anos. Viveu muito, mas muito bem, gente. Em São Paulo, por conta de uma insuficiência respiratória, mas ele deixou uma fortuna pessoal e aproveitou muito bem a vida. A fortuna é estimada em 1,48 bilhão. Gente, olha só que coisa louca. Um cara que fugiu da morte, fugiu do veio campo com a roupa de do corpo, concentração. Roupa do corpo. Veio com a roupa do corpo para um país diferente. Foi para Bolívia, depois chegou aqui no Brasil. Falava alemão. O cara ele é polonês ou alemão? Não acho sei, que é polonês. eu sei. Falava ele pegou uma língua muito diferente da nossa. Exatamente. E ele pegou do nada, perdeu a família toda e construiu um patrimônio aí de 1,48 bilhão de dólares. Palmas para Samuel Klein. Na boa, independente da nossa dificuldade, da nossa aqui, da sua, eu tenho certeza que ninguém da gente viveu o que é um campo de concentração. Ninguém perdeu 5 irmãos e a mãe morta, exterminada no campo de concentração. Você não viu sua mãe morrer com um tiro na cabeça por alemães, você não viu. Então, como você... Não é o que acontece com a gente, é como a gente reage ao que acontece com a gente. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem seus desafios, todo mundo passa por fases muito difíceis. Só que o que difere a pessoa que chega lá e da pessoa que não chega é como encara esses desafios. Não importa o que você passou, gente. Não importa o que você ainda vai passar, tá? Faça disso, gente, um aprendizado para você se tornar ainda melhor. E não adianta querer se escolher. Ou você escolhe se vitimizar, ou você escolhe tomar isso pro seu coração e usar isso de lição. Ele simplesmente falou, eu vou vencer, eu vou sair daqui, vou achar um outro lugar. Foi fácil? Ô, gente, cara, não foi. Deus, né? Não foi, pelo amor de Deus. Você já viajou pro exterior só não sabendo falar a língua de lá?
Vai lá, fica Ainda mais 5 pra dias. morar, cara. Fica 5 dias falando ali, faz um teste, vai lá no Japão, sem falar japonês, e fica 5 dias, vê como que é legal. Tenta comprar uma loja em algum bairro lá e tenta fazer uma empresa e tenta ser dono do varejo daquele país. Gente, esse cara simplesmente marcou a história e ele poderia ser a maior vítima da história. Ele podia estar contando, choramingando aqui pra gente antes de morrer, falando, olha, a vida fez isso comigo, porque não tá, porque aconteceu isso. Não. Toma o que aconteceu pra sua vida e seja vencedor. Se esse cara conseguiu, cara, um cara que perdeu a família, o cara que passou por campos de concentração, teve que gente, fugir, consegue. né? Conseguiu construir um patrimônio bilionário, por que nós, que teve que ir para um país diferente, com uma cultura completamente diferente, se ele conseguiu, por que a gente não pode, cara? Qual que é a diferença? E se vocês acham que o PS7 é para animar só vocês estão muito enganados. Porque você acredita que a gente também tem problema? Vocês acreditam que a gente também tem desafios? Isso é para começar animando a gente, sabe? E a gente não vai desistir. E a gente fala isso para vocês de coração. O sucesso é o resultado de quem não desiste. A gente se encontra lá. Esse é o rolê. Nunca desista dos seus sonhos, tá? Sucesso e boas vendas. Esse é o PS7, que tem como objetivo... transformar a sua vida 1% melhor todos os dias. Um bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra no PS7 lá em Porto Alegre. É isso aí. Bento Gonçalves. Bento? Bento Gonçalves. Ih, vai dar frio pra caramba. Eu quero só ver o que eu vou fazer. Tamo junto, gente. Valeu, hein? Beijo de luz. Fiquem com Deus.